Boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, vamos iniciar essa sessão pública de preces e radiações. A vibração da mente de quem ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo solução para diversos problemas de difíceis aparências. Caros irmãos, sejam todos bem-vindos a essa sessão de preces e radiações. A prece é o ato de humildade que mais engrandece o espírito. É o alimento da alma, como o pão é para o corpo. Quem se afirma na prece não se entrega ao desespero e à revolta. A persistência da fé remove qualquer obstáculo, modifica nossas energias espirituais, fortalecendo a saúde e o equilíbrio. Elevemos nosso pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda sua amorosa bênção, nos envolvendo em vibrações de harmonia e luz. Imaginemos a figura serena e iluminada de Jesus, querido companheiro e irmão maior, que possa nos comunicar um pouco de sua mansidão e de sua tranquila fé nesta hora de recolhimento e de prece. Acompanhemos com o pensamento a prece inicial. Pai nosso que está em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições. E dá-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós. Mas evita-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio da tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Que assim seja. Neste momento, façamos uma prece pela família e pelos lares. Vibremos pela paz e a concórdia no ambiente que convivemos. Mentalizemos nosso lar e nossos familiares. Senhor Jesus, faz de nós instrumento dócil à lei de justiça no lar que nos concedestes na terra. Auxilia-nos na grande escola da família, a assumir os nossos compromissos perante a lei de Deus. Utiliza-te de nossa pequena vontade na semeadura do amor, a fim de servirmos melhor nesta oficina de luz, onde lapidamos relacionamentos de existências passadas. Livra-nos dos vícios de toda ordem, que desalinham o corpo físico e desajustam a alma, trazendo dor e sofrimento ao ambiente familiar. Amigo divino, permite que as bênçãos do amor do Pai se juntem ao desejo de nossos corações e restaurem a alegria e a esperança no centro de nossa família. Ajuda-nos a construir um mundo novo dentro do nosso lar, na comunhão fraternal e afetiva com os nossos companheiros de jornada. Senhor, ensina-nos a mansidão e a candura, para que nossa vida sirva de luz aos nossos familiares, no alvorecer
de uma humanidade mais feliz. Oração pelos jovens. Senhor, volvemos nosso pensamento a Ti para suplicar pelos jovens, pelas crianças e implorar Tua misericórdia por aqueles que se deixaram levar pelos insanos caminhos do vício, por aqueles que agora, na pátria espiritual, jazem inconscientes do seu próprio estado, por aqueles que abandonaram seus lares e hoje o remorso é chaga viva a invocar perdão. Pai, nós pedimos que a tua luz seja bálsamo consolador, a derramar-se em suas dores, suas angústias, seus desesperos, suas saudades. Que o novo dia possa surgir em suas vidas e, como filho pródigo, possam voltar para ti, cheios de amor e de alegrias. E que essa nova aurora, a descortinar-se diante de seus olhos, possa ser um marco renovador em sua evolução espiritual. E para os jovens que vislumbraram a luz do caminho, te rogamos, Senhor, força e coragem, esperança e vontade de assim continuar. E ao final de nossa súplica, glorificamos a tua bondade, desejando que a tua bênção recaia sobre toda a juventude, sobre toda a garotada do nosso orbe terrestre. E que o alvorecer de um novo dia em suas vidas possam, jovens e crianças, encontrar uma mão amiga que os conduza pela senda do bem, descortinando-se para eles um novo viver, pleno de realizações, de trabalho, de estudo, de alegrias, de felicidade, de amizades, sentindo em ti, Mestre adorável, o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Neste instante, façamos uma oração ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Vibremos por todos os necessitados, enfermos do corpo e da alma, para suportarem seus sofrimentos com fé e muito amor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornaram merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelem para teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze-o, divino modelo, através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Continuando nesse clima de paz e fraternidade,
lembremo-nos daqueles que se encontram na pátria espiritual. Senhor, acolhe no mundo maior todos os espíritos que acabamos de lembrar. Sabemos que a lei de justiça alcança a todos e que, ao desencarnar, cada espírito leva como bagagem apenas os valores morais que adquiriu na vida terrena. Pai, tende piedade daqueles que daqui partiram, levando o orgulho e a ingratidão, e conduze-os ao arrependimento e o reconhecimento de suas fraquezas. Fortalece, Senhor, os que levaram da terra as marcas do amor e da caridade, dando-lhes a paz do coração e incentivando-os a prosseguir nessa caminhada. Que os espíritos sofredores recebam as suaves vibrações que agora lhes endereçamos. Que nossos pensamentos alcancem a todos, Senhor, aliviando dores e angústias, despertando a fé e refazendo a esperança. Façamos agora uma prece pela harmonia da casa espírita a qual nos vinculamos e pelo fortalecimento dos trabalhadores voluntários. Senhor, ensina-nos a santificar o trabalho nessa casa dedicada ao ideal espírita. Confiaste-nos as tarefas de redenção e agora nós te rogamos a oportunidade de executá-las com nobreza e valor. Ajuda-nos a superar as paixões negativas e os desejos transitórios de triunfo. E abra nossos corações nesta hora sublime de doação em auxílio aos serviços de caridade. Que nós nos mantenhamos unidos para restaurar a harmonia, voltando os miasmas da perturbação e os germes do desequilíbrio. Que o ambiente dessa casa fique impregnado de elementos curadores e conformadores, revestindo-se de intensa luz. Mestre, permite que prossigamos servindo em teu nome, com vigilância e disciplina, espalhando as verdades da imortalidade e da reencarnação, através do conhecimento que liberta e do amor que santifica. Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos, de preces e irradiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e bondade infinita, para que nos dê força e orientação perfeita para trabalharmos com proveito na sua santa vinha. Prece de agradecimento. Senhor Jesus, enquanto muitos no mundo se reúnem apenas para pedir e reclamar, inúmeros irmãos devotados à fé sintonizam contigo e procuram seguir o teu comando. O Espiritismo é a grande luz que desce sobre a humanidade, apontando o rumo de uma nova era. Agradecemos pela permissão divina para renascer nesta época e podermos participar da semeadura de esperança e da luz, oferecendo à humanidade os ensinamentos para um mundo melhor. Queremos manifestar nossa gratidão por esta casa, onde podemos saciar nossa sede de amor e de claridades celestes na fonte inesgotável do teu Evangelho. Celeste amigo, no alvorecer da nova era, já podemos sentir
o pulsar do coração divino, estendendo suas vibrações a todo o planeta, prenunciando o tempo de luz, de paz, de progresso e de fraternidade para todos nós. Louvado sejas, Senhor. Aproveitando este momento de paz e harmonia, vamos ouvir uma mensagem para a nossa reflexão. Do livro Jesus no teu dia a dia, de Aguinaldo Paviani, pelo espírito José de Moraes. Raízes. Tudo é belo numa gigantesca árvore, desde os galhos que se tornam o terreno propício para que os pássaros construam suas casas, passando pela copa verdejante, que encanta os olhos, até a sombra agradável que alberga em seu seio viajantes cansados. Porém, o mais importante de tão bela construção da natureza é aquilo que os olhos não conseguem ver, porque permanecem em local discreto, as raízes. São elas que, em laboriosa humildade, mantêm todo o resto de pé. Na vida, meu amigo, para que não caia, mantenha suas raízes no trabalho. O trabalho no bem é o que o manterá de pé durante as tempestades da caminhada. O trabalho no bem pode curar doenças, trazer alegria, preservar contra as investidas do mal, alterar seu karma, mudando seu destino. E a semelhança das raízes das árvores, que seu trabalho seja discreto, imperceptível aos olhos humanos, caso seja possível. Pense bem nisso, mas pense trabalhando. E após esses ensinamentos para levarmos para a nossa vida, vamos encerrando esta sessão de preces, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Bezerra de Menezes, patrono da nossa casa, e demais espíritos benfeitores que auxiliaram na realização deste trabalho. Continuemos todos neste clima de tranquilidade, cuidando dos nossos pensamentos e atitudes, para que a harmonia agora conquistada seja mantida nos trabalhos que prosseguem. Permaneçamos em paz. E para proferir a nossa palestra virtual, a nossa palestra online na noite de hoje, vamos receber o nosso irmão Alexandre, nosso trabalhador da Cefac, sempre atuante, sempre com muito boas reflexões nas suas palestras. Boa noite, Alexandre. Fechando. O microfone está fechado, Lidiane. Deu, era o meu, desculpa. Boa noite, Arley, boa noite a todos. É tudo contigo então, Alexandre. Tá bom, querido, obrigado. Então, uma boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, mais uma vez, para, como disse o Arley, fazermos algumas reflexões no trabalho da divulgação da doutrina espírita. Então, nós iniciamos esse trabalho, mesmo após as preces e irradiações, rogando a espiritualidade que nos conceda, nesses momentos, o amparo necessário para que a condução do trabalho seja deles, daqueles espíritos que sabem do que nós precisamos nessa noite, ouvirmos que toque não só a nossa inteligência, mas também os nossos corações. Que Jesus esteja conosco nesses momentos. Então, meus irmãos, nós vamos fazer reflexões hoje acerca do capítulo 3 do livro do Mundo Maior, que tem o título de A Casa Mental.
E é muito interessante a gente ler e reler esse capítulo, também o capítulo posterior, né, que é Estudando o Cérebro, porque ali o espírito Calderaro, que é um espírito trabalhador da colônia espiritual, onde está lá André Luiz, ele vai esclarecer, André Luiz, questões muito importantes. E interessante colocarmos que, tanto na introdução do livro quanto no início do capítulo 3, é colocado a mesma reflexão, que é a diferença que existe entre os espíritos que partem do plano físico para o plano espiritual, ou a diferença da situação daqueles que retornam à verdadeira pátria, que é diferente. E André Luiz fazia a reflexão de que todos os espíritos passam pela mesma porta. Ele usa essa analogia, este exemplo, que todos nós passamos pela mesma porta da desencarnação. Mas, ao chegarmos ao plano espiritual, todos nós, então, ficamos como que numa região, ficamos como que numa situação espiritual que ela é diferente. Por que ela é diferente? Por que chegam aos milhares espíritos, e aí Emmanuel faz essa reflexão, chegam aos milhares espíritos ao plano espiritual, vindo de diversas partes do globo. Eles chegam ao plano espiritual vindo da África, vindo do Brasil, vindo dos Estados Unidos, vindo deste bairro ou daquele, dessa ou daquela condição social, e quando chegam à pátria espiritual, encontram, então, um local determinado, se assim podemos dizer, que não é circunscrito, mas aquele local onde os abriga, e aonde gira, então, os seus pensamentos e a sua mente, onde a sua condição espiritual o coloca. E diante dessas reflexões, Calderaro, então, interrompe André Luiz e começa a esclarecê-lo da diferença que existem, e ele faz, então, uma distinção básica em duas categorias. E nós sabemos que elas não são absolutas, porque Kardec trouxe, então, a divisão, podemos dizer assim, nas questões 100 e seguintes do Livro dos Espíritos, da escala espírita. E ali já fica evidenciado que não são absolutas. Mas, diante da reflexão de André Luiz, diante daquele ensinamento que nos é dado, então, neste capítulo, Calderaro vai colocar que existe uma diferença básica, geral, para essa reflexão. E ele coloca uma situação muito interessante, porque muitas vezes nós pensamos assim, e ouvimos no meio espírita as pessoas dizerem: eu vou para o umbral. Não tem jeito, todo mundo vai passar pelo umbral. Bom, nós sabemos que essa denominação, ela não é uma região circunscrita, né? É um estado da alma, e ela vai agrupar pelo pensamento e pela sintonia os espíritos, assim como hoje, ou nesse exato momento, todos nós estamos. Né? Nós estamos em sintonia com aqueles que vibram a mesma frequência, ou uma frequência semelhante àquela que nós estamos vibrando. Então, ele faz uma questão muito elucidativa de que muitos espíritos que sofrem no plano espiritual, eles não sofrem por maldade. Ele faz essa distinção. Esses são muitos espíritos, e dentro desses, muitos são aquelas crianças espirituais que reclamam uma reencarnação quase que imediata, porque eles necessitam a experiência. Por isso, a espiritualidade nos esclarece que a nossa evolução necessita de muito tempo. Nós precisamos de diversas encarnações, e a espiritualidade nos diz que no estágio que nós estamos, nós já contamos milhares de reencarnações.
Então, muitos destes que chegam lá, que sofrem, ou que estão numa situação, digamos, podemos usar a palavra difícil, que não é a mais exata, mas muitos são crianças espirituais, e outros tantos que já acordaram para alguma coisa de espiritualidade, que já têm um pouco mais de consciência, um pouco mais de vivência, para aqueles que já têm uma consciência mais apurada, ainda assim dentro do corpo físico, dentro de uma experiência carnal, vêm a falir. Então, chegam do outro lado, chegam na pátria espiritual, então, em condições de sofrimento, em condições de reajustamento, porque quando no corpo físico se prenderam aquilo que é material, o que é ainda inerente à nossa condição espiritual. Se nós formos ver no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec trata as questões a respeito da influência do organismo, a espiritualidade deixa bem claro, que quando nós estamos encarnados, o corpo físico, ele vem fazer o quê? Ele vem condicionar o espírito. O espírito não tem livre manifestação. E nós, então, encarnados, sofremos aquele impacto, podemos dizer assim, ou seja, nós temos que atender às necessidades do corpo físico. E nós estamos com uma grande bagagem, né, da parte anterior, material, podemos dizer assim. Então, esses espíritos, muitas vezes, chegam pelo sofrimento, pelos excessos, né? As paixões, que são aquela alavanca para a nossa vontade, para realizações, o excesso, como dizem lá, as outras questões finais do Livro dos Espíritos, aqueles excessos que se denominam as paixões, então, negativas. Porque instinto e paixões foram dados por Deus como alavancas, como para a nossa conservação, para o crescimento do espírito, para a sua elaboração nos outros reinos. E cá nós estamos hoje buscando o quê? Buscando que o espírito que somos passe a dominar, então, a matéria que nos é concedida através desse corpo físico, para que o espírito, então, passe a dominar e fazer, então, um controle consciente. E nessas reflexões, vai para outra categoria, Calderaro, dizendo que muitos espíritos chegam no plano espiritual e voltam para o plano carnal, e eles ficam, então, obstinados no mal. Né? Ou seja, aqueles que estão envolvidos com a maldade, com o mal proceder. Então, ele faz essa distinção de que a região a que qual pertence ou o sofrimento, ou o atendimento, é diferenciado. Porque a maldade deliberada, ela necessita de um grau de inteligência. Ou seja, aquele espírito se deixou levar e está indo num caminho já com conhecimento entre o bem e o mal, um tanto quanto adiantado. Falhou a sua vontade. Mas isso tudo, às vistas de Deus, é a nossa caminhada. Não nos cabe julgar, não nos cabe muito menos condenar. Nós somos convidados a quê? Nós somos convidados a exercitar aquilo que Jesus exercitou, dentro das nossas condições. Porque há uma diferença muito grande entre nós e o Cristo. E exercitando, então, o Evangelho do Cristo, nas menores coisas, naquelas que nós identificamos possíveis, e esse exercício, então, nós temos condições e devemos procurar fazer conscientemente, não só por inspiração,
ou por condução da espiritualidade, que nos conduz muito, nós sabemos, mas temos que buscar fazer a nossa parte conscientemente. Muitas vezes nós somos impelidos, né? Os espíritos nos influem mais do que nós imaginamos, como diz o Livro dos Espíritos, e também, complementando, eles criam situações para que a gente, então, possa agir. Muitas vezes agir, mas agir no bem. Esse é o convite sempre. E muitas vezes a gente acha que quando faz alguma coisa muito boa, né, ou que salta aos olhos, é tudo nosso. E nós estamos sendo convidados a agir no bem para que a gente aprenda a ser bom, para que a gente aprenda a seguir os passos do Cristo. Então, esse convite é consciente, isso precisa que a gente identifique as nossas falhas e vá, então, se pautando pelo Evangelho. Exige aquela humildade que Jesus coloca no Sermão do Monte como a primeira bem-aventurança, porque sem ela nós não vamos adiante. Precisamos reconhecer que somos pobres de espírito. Em espírito, precisamos nos enriquecer em espiritualidade. Então, é necessário que a gente adquira essa condição daquele que quer aprender. E aprender requer um movimento. E aí nós vamos falar de leis divinas, entra a lei da sociedade, onde a gente não aprende sozinho. A gente precisa trocar ideia, trocar experiências, né? Nós viemos numa família, nós temos o nosso trabalho, nós temos os nossos vizinhos. Então, essa distinção faz, e aí André Luiz vai colocar o seguinte, que é imprescindível compreender que a perversidade é loucura. Não, aquele espírito que nós vimos muitas vezes no noticiário, que é perverso, que comete crimes perversos que nos chocam, né? Calderaro diz assim, tenhamo-nos por louco. Ele enlouqueceu. O revoltado é o ignorante e o desesperado está enfermo. E aí ele acrescenta que estas definições em verdade não são deles. Aprendemos-las do Cristo, em seu trato divino com a nossa posição de inferioridade. Vejam, ele vai trazer, então, vai colocar, digamos assim, a grosso modo, no nosso colo, esse convite. Conhece o Evangelho? Fala no Evangelho, fala no Cristo. Ora, trabalha numa casa espírita. Então, se o teu irmão está em erro, se o teu irmão está equivocado, procura agir como Cristo agiria, ou como ele agiu, dentro das tuas condições. Então, é esta situação que ele traz André Luiz, então, para compreender, porque ele estava perplexo. Ele não via ainda desse prisma essa maldade enorme que existia no coração de muitos espíritos. E aí, diante de tantos ensinamentos, André Luiz ficou com a cabeça borbulhando. E Calderaro pede para que ele silencie, que eles tinham um trabalho a fazer, e eles vão, então, a um hospital na Terra. E lá tem um doente. Esse doente estava acompanhado de um espírito obsessor. E o espírito obsessor, o doente, claro, eles dois são espíritos, André Luiz e Calderaro, mas o espírito obsessor, ele não percebeu a aproximação de André Luiz e do outro espírito, Calderaro. E ele começa, então, a colocar qual é o drama que esses dois espíritos estão vivendo. Né? Ele está doente num leito do hospital depois de uma série de acontecimentos na sua vida, onde se desarticulou o seu sistema nervoso, o seu cérebro. E aí a gente faz uma pausa para colocar que Joana de Ângeles diz o seguinte para nós, para a gente poder começar a compreender uma coisa. Que a mente, vejam que o título da exposição é A Casa Mental. Né? E é importante a gente
o esclarecimento da espiritualidade, a gente separar, colocar cada coisinha no seu lugar. Então, a mente, diz Joana de Ângeles, né? Ela é é interpretada pelo cérebro. A mente é interpretada pelo cérebro, certo? Então, o cérebro exterioriza a mente. Mas a mente é o espírito? A mente está no perispírito, porque nós somos um ser encarnado, nós temos o corpo físico, mas desencarnados, nós temos o nosso corpo espiritual. E o nosso corpo físico, né, ele é plasmado pelo corpo espiritual, mas o corpo espiritual, o próprio nome diz, é o corpo do espírito. Mas e a mente? E aí, em determinado momento do livro, desse capítulo, Calderaro vai dizer o seguinte, que convém estudarmos detidamente o cérebro. Olhem a colocação, o cérebro do homem encarnado e o do homem desencarnado em desarmonia, que era o caso daqueles dois ali. Vejam que o cérebro, como diz Joana de Ângeles, interpreta a mente. E aí, a gente vai perceber que é muito complexo para nós, para a gente entender essas questões de cérebro, mente e espírito da forma como a gente gostaria, porque a gente ainda está engatinhando, todos nós. Aqueles dois que estavam ali, eles estavam ligados quase que visceralmente. E aí ele consegue perceber que do peito, do tórax até a cabeça, existia uma rede fluídica que ligava os dois, que ela é invisível aos olhos físicos, mas os espíritos ali estavam vendo. E qual era o motivo dessa ligação? O motivo é que eles se odiavam reciprocamente, os dois, o encarnado e o desencarnado, certo? E aí, Calderaro vai dar uma explicação, que o cérebro, ele é um só, mas ele dá uma explicação e faz uma analogia com um edifício de 3 andares, onde a região inferior seria responsável pelos instintos. Ele chama de porão da individualidade. É onde está gravado o automatismo e o hábito adquirido em todas as reencarnações. Ou seja, nós temos muito ali do reino animal, muito dos instintos a serem trabalhados conscientemente aí por uma segunda região que ele denomina a região da vontade, que é a região da consciência, do agora, daquele trabalho que nós estamos fazendo agora, né? Conscientes. E a dos lobos frontais, que seria a região do futuro, que seria, aí ele chama de onde estão as noções dos planos superiores. Aquilo que nós temos como objetivo. Então, a gente sabe que precisa do equilíbrio, né? Nós estamos encarnados, nós temos o véu do esquecimento, não lembramos de tudo, mas estamos sendo convidados a fazer um trabalho consciente já com o evangelho, já com as noções do futuro. E aí a gente é convidado a este equilíbrio, né? E não é difícil da gente perceber, por exemplo, quando algo nos causa medo. A gente se retrai e todo aquele raciocínio parece que some. Né? Aqueles seres racionais, por exemplo, mais racionais, some o raciocínio. Some a tranquilidade. Né? Ou seja, algo fora nos convidou a nos movimentar por dentro. Então, nesse hospital, ele faz essa explicação e conta
que aquele encarnado que está no hospital trabalhou no negócio daquele que estava desencarnado, desde criança. Né? Ele era um órfão. E este o tinha como um filho. Só que ele, no decorrer dos anos, ele foi, talvez, é o que deixa entender, alimentando desejos de ingratidão. Né? Ele não reconhecia-se como filho, ele não se reconhecia como alguém que estava sendo beneficiado. Né? Ou seja, enquanto que aquele que empregava e cuidava e dava educação sentia que estava fazendo um bem pelo outro, embora o outro estava trabalhando para ele, o outro não se sentia assim. E quando ele completa a maioridade, ele chega então para essa pessoa, para esse homem, e diz que está insatisfeito. Ele quer aquilo que lhe é de direito, ele quer um pagamento por todos os anos de trabalho. Né? E o que ele recebe de volta? O outro homem coloca para ele que o criou como um filho e que dali em diante ele poderia, então, lhe trazer pagamentos, ele teria bonificações, enfim, mas que do passado, o passado era passado. Quando ele viu o seu desejo negado, ele se encolerizou, eles começaram a discutir, vejam, que essa situação muitas vezes se apresenta como notícia e ele vai, então, assassinar, então, aquele homem. Naquele impulso, naquela raiva, naquela questão de momento onde os ânimos se alteraram. E muito nós vemos isso hoje. E julgamos, às vezes, as pessoas porque nós não sabemos de toda a história. Né? E, então, o que acontece? O que faz, então, com que se desenrole aquele estado do hospital e aquele obsessor? O que esse rapaz faz? Ele pega um cofre, né, que tinha lá, ele retira a quantia que ele julgava. Vejam a cegueira que entra o espírito no momento desse. Ele retira dali aquela quantia que ele julgava que era dele, né? Deixa uma soma grande ainda lá, pelo que relata o livro, deixa tudo como está e vai embora. No outro dia, ele chega como se não soubesse o que aconteceu, ele ajuda a família, o homem tinha mulher e filhos, ajuda a família com todos os trâmites legais. A polícia da época não chega a desvendar o crime, mas a justiça divina se cumpre. Eles estavam, então, interligados pelo ódio, pelo desejo de vingança. Né? E a partir dali, aquele espírito passou a viver com ele, como disse André Luiz, visceralmente ligados. Porque o sentimento de ódio, de insatisfação, de vingança, de revolta, ele emite vibrações que ligam os seres. Então, se a gente se revoltar hoje, se a gente se indignar hoje, a gente vai estar emitindo uma vibração que ela vai estar de acordo com muitos outros que pensam como nós estamos pensando. E eles seguem, então, dessa forma, né? Juntinhos. Esse rapaz era inteligente, ele fez negócios com aquele dinheiro rendeu, mas ele nunca mais teve sossego mental. Porque ele estava sob a ação de um espírito obsessor que agia no seu sentimento de culpa. Porque ele se sentia culpado. Ele ainda ali, mesmo com todo esse acontecimento, ele se dá conta, o espírito se dá conta que se equivocou. E esta é a tomada perfeita para aquele que não perdoou o mal que sofreu. Então, ele começa a sofrer esse assédio e também ele mesmo age nele com o sentimento de culpa. Em determinado momento, o Calderaro vai falar superficialmente
da questão do cérebro em desarmonia, o cérebro físico, porque ele começa a receber descargas do pensamento obsessivo e também do pensamento, do sentimento de culpa constante. E aí, no outro capítulo, ele vai falar de que as células no cérebro, elas são mais sensíveis do que no resto do corpo, porque elas têm um trabalho diferenciado. Então, ele começa a se esconder no trabalho. E ele trabalha muito, chega cansado em casa, e aí, porque o que ele faz? A espiritualidade ali deixa bem claro. Ele se concentra na zona do presente, no trabalho. Não tira um tempo para uma prece, para uma oração, para um descanso, porque o cérebro dele não deixa. Pela ação dele e pela ação exterior da obsessão. E ele conhece, então, uma moça que no livro diz ser um espírito jamais evoluído, tem 5 filhos, mas ainda assim não tem sossego até que acaba num leito, né? Onde eles estão ali naquele momento. Então, a André Luiz vai dizer o seguinte, vai narrar o seguinte, que ele escuta de Calderaro. Esses 2 irmãos rolaram, diz o livro, do 3º andar das noções superiores. Ou seja, essas se apagaram para eles. Porque enquanto um desejava retribuição pelo que fazia financeira, tinha este interesse dos seus pais. Não teve essa sensibilidade. Esse é um ensinamento. Isso é algo que a gente extrai da reflexão, né? Esses 2 espíritos, eles estavam reunidos por algum motivo. E veio, então, este acontecimento que veio num crescente. Nós não podemos imaginar, ou não podemos ter a ingenuidade que algo acontece assim ao acaso. Estava tudo bem, era só amor, e de repente acontece algo assim. Os sinais estão sendo dados e muitas vezes nós não reconhecemos. Nós não percebemos o andar da carruagem, em que sentido nós estamos caminhando. Então, esses 2 espíritos rolaram das noções superiores há muito tempo antes deste acontecimento, né? Desta briga e desse assassinato. E a partir do momento, né? Porque eles ficaram no presente, mas alimentando noções equivocadas. Eles raciocinaram de maneira equivocada, levando apenas em consideração as coisas materiais. Então, se estabeleceu a contenda. E aí Calderaro vai dizer, caíram também do 2º andar, agora estão só nos instintos, odiando-se o desejo de vingança. E aí André Luiz vai perguntar assim, mas a gente não pode esclarecer eles? Né? E aí vem um ensinamento muito importante, que é esse tipo de situação onde o espírito se deixa levar com com essa força, com essa vontade, até um ponto desses, as palavras elas não adiantam. Precisa da força do amor, né? E aí então são tomadas outras providências. E essa reflexão então da casa mental, onde nesse exemplo que é dado, a casa mental, o cérebro foi atingido físico, o cérebro no perispírito com certeza, mas a mente e o espírito é que comandam tudo, fica enraizado no espírito este desejo da vingança, do ódio,
das coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. Então, quanta dificuldade terão espíritos assim para se reorganizarem? Porque uma vez reencarnados, vem então a fisiologia, vem o cérebro com dificuldades. E aí entra a questão da manifestação do espírito estar então embotada por conta de um cérebro desorganizado em ações pretéritas. E há que se cuidar do nosso corpo. E o nosso cérebro, ele requer mais ou menos 20% da energia que nós produzimos. Muitas vezes o nosso cérebro envia uma mensagem que nós decodificamos como fome. E porque nós precisamos nos alimentar, e às vezes nos alimentando de forma equivocada, nós então nos saciamos, digamos, os olhos, o estômago, mas as substâncias necessárias que sejam produzidas pela alimentação sadia e balanceada não chegam a suprir a necessidade do cérebro. E outras vezes ele envia comandos para que a gente beba água, porque é necessário que a gente esteja hidratado também para o bom funcionamento do cérebro. Só que muitas vezes nós decodificamos as duas mensagens como fome e bebemos pouca água e nos alimentamos mais. Isso é apenas uma situação entre tantas onde nós não aprendemos ainda a cuidar do nosso aparelho físico, o cérebro, que é o instrumento de manifestação da mente e do espírito, que é ali que chegam as intuições, a inspiração dos bons espíritos e também daqueles que estão no caminho equivocado. A ciência nos convida para que a gente exercite o cérebro, exercícios simples, como mudar a mão dominante quando for escrever, andar por uma rua diferente, né? Fazer uma atividade diferente, porque a gente pensa assim, mas eu estudo doutrina espírita, né? E eu trabalho. Só que se eu faço sempre a mesma coisa, eu estou exercitando sempre as mesmas regiões cerebrais e nunca outras. E eu fico condicionado, né? E nesse condicionamento, nós deixamos, então, de ampliar as nossas capacidades. Então, importante para nós dessa reflexão, que nós somos espíritos em evolução, estamos saindo da animalidade, já com a razão, com certo desenvolvimento e com muitas noções de espiritualidade, mas são noções. A todo momento nós nos deparamos com situações onde nós somos convidados a dominar a matéria conscientemente, para que nós possamos, então, ir galgando uma condição melhor como espírito. E cada vez que a gente está numa condição melhor como espírito, basta a gente lembrar do exemplo do Cristo e dos nossos guias espirituais, que se não é o termo certo, escondem, mas nos auxiliam, nos servem em silêncio, sem nos constranger. Respeitam o nosso livre-arbítrio, nos amparam nas nossas necessidades e estão conosco, aguardando, então, que nós façamos o mesmo entre nós, que nós trabalhemos juntos, que nós estejamos unidos, que nós compreendamos as falhas do nosso irmão e procuremos meio de auxiliá-lo a acertar, de preferência em silêncio, de preferência sem expor os seus erros. Esses são convites importantes que são feitos para nós, principalmente para aqueles que estão agora, né,
E aí a gente está aqui reunido e a gente sabe que tem muitos trabalhadores aqui da nossa casa, principalmente para nós. Porque cada um de nós tem os seus talentos. E nós não nos reunimos se não fosse para somar esses talentos. Então, se nós estamos já com certa razão em nosso favor, em nossas aquisições, nós já conseguimos identificar as nossas falhas. Então, nós podemos já, dentro dessas noções de espiritualidade que nos são concedidas, silenciar, como diz o Evangelho, silenciar os nossos ciúmes, as nossas inquietações e trabalhar juntos. E trabalhar junto é trabalhar em equipe. E trabalhar em equipe é saber que o outro vai complementar e não fazer aquilo que eu não quero fazer. Porque muitas vezes nós nos bloqueamos, por quê? Porque nós não visualizamos aquilo que o outro visualiza. E achamos que aquilo está errado. Né? É a velha história. Tu gosta de mamão? Não, eu não gosto. Mas tu já comeu mamão? Não, nunca comi mamão. Então, como é que tu gosta? Como é que tu não gosta? Então, nós precisamos aprender coisas novas. E se nós não sabemos, graças a Deus tem alguém que já tem alguma noção. E aí a gente vai descobrir que junto a gente pode bem mais. Pode muito mais. Não fosse isso, nós não teríamos o exemplo do Cristo, que reuniu 12 apóstolos e depois foi aumentando o número de apóstolos e chamou lá Paulo de Tarso. Quem era Paulo de Tarso antes, enquanto era Saulo? Francisco de Assis. Quem era Francisco de Assis antes? Mas a gente, às vezes, olha para esse ou aquele irmão nós pedimos que a espiritualidade amiga nos conceda, nesses momentos, aquela energia reparadora, restauradora, que fortaleça o espírito que somos, a fim de que mais do que palavras, mais do que letras em livros, mais do que o intelecto, que nós saibamos reconhecer o Evangelho nos nossos corações, no nosso sentimento, naquele sentimento que nos move, naquele desejo que nos faz levantar e fazer as ações que nós fazemos. Porque a posição social, esse rosto que nós estamos vendo no espelho, essa casa que nós moramos, aquela roupa que a gente veste, o local de trabalho, enfim, tudo isso é passageiro. Tudo isso é instrumento para que o espírito que somos cresça e viva em abundância, como nos disse Jesus. Nós agradecemos à espiritualidade pela oportunidade desses momentos. E encerramos o trabalho convidando os irmãos para procurar elevar o nosso pensamento a Deus, rogando a força necessária para vencermos aquele mundo interno que ainda se agita. Que aprendamos a dominar aquelas inquietações, que aprendamos a dominar os nossos desejos, que se traduzem muitas vezes por um mal, por uma revolta, e que nós precisamos reconhecer como tais. Ajuda Jesus nesse momento, para que possamos nos sintonizar com um benfeitor espiritual que está conosco, e dele aurir a força, a coragem para vencermos o homem velho. Fica conosco hoje e sempre, e que assim seja. Uma boa noite a todos.